Bem, o canal 197, que foi criado exclusivamente para denúncias e que já foi anunciado que está funcionando, hoje apresentou alguns problemas. Deixa eu chamar Emerson Pereira, que está com a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia. Ô Emerson, a gente recebeu algumas queixas de que esse canal estava tendo problemas para fazer as denúncias. A secretária também recebeu essas queixas? Boa tarde para vocês. Recebeu sim, viu, Anne? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Eu repasso, inclusive, essa pergunta diretamente para a secretária de Defesa Social, secretária, em relação ao Disque 197 que foi anunciado. Esses problemas que as pessoas disseram que perceberam no início ainda estão acontecendo? O número está funcionando normalmente? Como é que está agora? Boa tarde. Boa tarde, Anne. O 197, ele foi ativado ontem. Então, é natural que nesse início ocorram alguns problemas que necessitam de alguns ajustes. Mas o número que é exclusivo para as situações de ameaças nas escolas está, sim, funcionando e é prioritário, tem um atendimento prioritário em relação às demais demandas. A SDS já tem um número preciso de quantas escolas em Pernambuco sofreram algum tipo de ameaça? Já identificaram, por exemplo, quantos municípios? Nós temos identificadas as escolas, os municípios e os infratores, mas são dados que, por uma questão, inclusive, de se evitar de criar um espetáculo com essas situações, que a gente não divulga. O número de pessoas identificadas, esse número é possível divulgar? A gente viu que, por exemplo, um adolescente de 12 anos foi identificado no caso da Brasília Teimosa. Tem outros números sobre isso? Nós também não divulgamos. Até o momento, todos os menores, que foram todos menores apreendidos, foram encaminhados para os devidos procedimentos, mas até por se tratarem de menores, a gente não divulga maiores dados. Secretária, a gente está percebendo muitos pais, muitas mães questionando como vai ser daqui para frente. Tem alguma orientação para suspender aulas? Ou a orientação é para que as escolas continuem funcionando normalmente? E essa orientação vale também para as universidades e faculdades? Bem importante essa pergunta. A gente, na verdade, pede às famílias que mantenham um clima de tranquilidade, porque a polícia está trabalhando, a educação está atenta e a gente pede também que as famílias nos ajudem nesse processo que é cuidar e monitorar o acesso à rede dos nossos filhos. Esse é o grande problema. Foi anunciado um projeto para a instalação de equipamentos de reconhecimento facial em escolas públicas de Pernambuco. Quando esse esquema vai começar a funcionar e de que forma? Nós já estamos pesquisando atas por todo o Brasil para vermos qual a disponibilidade de adesão a essas atas e tão logo a gente consiga essa aquisição, elas vão ser implementadas e a ideia é que seja em todas as escolas. As famílias já vinham pedindo demais o reforço da patrulha escolar, depois desses casos de supostas ameaças, ainda mais. Como está funcionando a patrulha escolar? Tem como aumentar o efetivo? Muitas famílias pedem, por exemplo, um policial fixo em cada escola. Isso é possível? Não é possível um policial fixo em cada escola, nem é a medida estrategicamente adequada. Nós estamos, sim, reforçando o policiamento escolar, adotando medidas de reforço em determinados horários que mapeamos serem os que necessitam de uma maior atenção da polícia. E a Secretaria de Educação já está providenciando a contratação de vigilantes que serão também, de certa forma, treinados pela Polícia Militar e que ficarão, sim, nas escolas. Secretária, muitíssimo obrigado pelas informações. A secretária de Defesa Social, que inclusive permanece com a gente ao longo da programação da TV Jornal. A gente vai tirar outras dúvidas das famílias sobre esse caso. Anne? Tá certo, Emerson, obrigada. Você, obrigada também a secretária. O meio-dia termina agora, mas a notícia continua com o Fábio Araújo. Com o Emerson Pereira, falando dessas ações preventivas, que eu acho que é o mais importante. Emerson, tirar o pânico da sociedade, né, Emerson? Porque é o papel do poder público dizer que o ambiente escolar é um ambiente seguro, retirar esse pânico da sociedade e agir de forma preventiva, né, Emerson?
Exatamente, Fábio. É papel das autoridades, é papel das famílias, a imprensa tem esse papel fundamental também. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. A secretária de Defesa Social, Carla Patrícia, estava falando, Emerson, é importante demais orientar as famílias a conversarem com seus filhos, seus netos sobre esse problema, porque é um problema, não tem como fugir da realidade, mas a gente tem que saber o que é que vai ser feito daqui para frente. Eu estava questionando agora há pouco no TV Jornal Meio Dia sobre o andamento das aulas. Muitos pais, muitas mães estão enviando mensagens para o nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, perguntando, Emerson, Fábio, vai ter aula normal nos próximos dias? Se vai ter aula, qual é a garantia de segurança que meu filho, que minha filha vai ter indo para o colégio? É esse questionamento, sabe, secretária, que a gente está recebendo o tempo todo. A gente entende a preocupação dos pais. Claro que não é para causar um clima de terror e nem deve ser causado. Mas tem a preocupação natural. Qual que é a segurança que está sendo garantida? De que forma essa segurança está sendo feita? Qual a mensagem que a gente pode passar nesse sentido para tranquilizar essas famílias? Boa tarde para a senhora mais uma vez. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade. O que eu posso dizer às famílias é que a contribuição delas começa em casa. Então, conversem com seus filhos, vejam o que eles andam assistindo, que tipo de rede, que tipo de jogo, muitas vezes, eles estão jogando, como eles estão passando o tempo. E também orientem os filhos nesse sentido. Mas a gente precisa entender que não é um pânico generalizado que vai ajudar na solução desse problema. Eu tenho 3 filhos, meus filhos estão indo normalmente para a sala de aula e a gente percebe que existem outras pessoas um pouco mais tensas, mas o que a gente precisa é transmitir essa tranquilidade aos pais, aos filhos, aos professores e dizer que a segurança pública está atuando. Nenhum dos casos que chegou até agora e nenhum que chegará deixará de ser devidamente investigado. E é preciso também que essas pessoas envolvidas nessas ameaças de ataque saibam que serão responsabilizadas. Secretária, a TV Jornal, o Sistema Jornal do Comércio como um todo, com muita responsabilidade, firmou o compromisso de não divulgar essas informações detalhadas, sabe? Essas notas, esses prints, esses vídeos de supostas ameaças, sendo que nas redes sociais muita gente diz, é como se fosse terra sem lei, todo mundo acaba compartilhando ali, até às vezes no objetivo de tentar alertar, de tentar ajudar, isso vai ganhando uma proporção muito grande. Nesse momento em que estamos, qual a orientação? Não repassar, não compartilhar essas mensagens e sim acionar as autoridades? É por aí? Perfeito, exatamente. A gente, na verdade, ainda vai entrar num processo de educação do uso da rede e a gente conta com os pais para isso. E os pais também precisam ser educados nesse sentido. Então, não repassa a informação sem checar, não propaga essas mensagens que trazem uma conotação de terrorismo, de violência. Vamos, na verdade, evitar isso. E se houver alguma notícia ou que receba algum site ou algum post, o que quer que seja, que gere esse temor, que procure as autoridades. E cabe às autoridades verificar, investigar e punir quem esteja fazendo isso. Recado dado. Muito obrigado mais uma vez pelas informações, secretária. E aquela conversa com o filho, com a filha, com o neto é importante demais. Observar o que é que a criança está levando para o colégio de repente, Fábio. Dá uma olhada ali na bolsa, não custa nada. E a conversa, antes de tudo, é fundamental. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, secretária. Obrigado, Emerson. Sem dúvida, saber que o que a criança, o filho, está levando para a escola é o básico que um pai pode fazer.